Ok, vamos lá. Bem, gente, vamos lá. Boa noite. Hoje é dia 16, né? 16 de agosto, são 21 horas. Estamos começando mais um encontro local, né? Um encontro aberto, um encontro local dessa exploração, dessa trilha livre aprendente, né, que está na fase alfa do Tolkien E2C. Né? E hoje, engraçado que hoje tinha um monte de gente, sabe, Juliana, para chegar aqui, para interagir com a gente. Eu tive conversas super intensas durante a semana para o encontro de hoje, né? Gente que, não, com certeza vou chegar, mas uma das características naturais, né, em propostas assim, como o da E2 Glass, a Estação Experimental, né, que é uma animação em rede, né, não é uma organização, não é uma fundação, né, acho que, não sei se a gente chegou a conversar sobre isso, a gente até pode conversar um pouquinho sobre isso hoje aqui nesse encontro. Então, a gente pode conversar. É que, como é muito orgânico e aberto, então vai muito, né, do fluxo conectivo interativista, ou seja, então às vezes a pessoa está ocupada com alguma coisa, então ela passa a ficar com menos possibilidade de se conectar, né, do que a outra que, né, não está tão ocupada assim, digamos assim. Né? Então a gente costuma dizer que as pessoas ficam mais assíncronas do que síncronas. Né? Então, assim, então, por mais que o encontro hoje aqui, digamos, prometia, né, que ia ter muita gente aqui hoje conectada, pelo volume de interações, de conversas que rolou durante essa semana só comigo, né, isso acontece. Ou seja, acontece, e às vezes só ter uma pessoa, mais um par, né, mais um peer, né, mais uma pessoa para conversar. O que, aliás, é sempre muito rico, diga-se passagem. Né? Ou seja, não é porque hoje aqui nós não temos, sei lá, 7, 8, 9, 10, 12 ou 15 pessoas conectadas, como de fato costuma ter em muitos dos encontros, né, locais das muitas trilhas e explorações que existem, né, que reverberam, que vibram, né, por entre, né, digamos assim, os mundos sociais dos trilheiros, né, das pessoas que fazem a estação experimental existir, né, é muito comum ter, às vezes, isso aqui, essa configuração. Tá? Ter duas pessoas batendo papo, conversando, trocando ideias. E bastam duas pessoas para a gente poder falar do planeta, entendeu? Basta duas pessoas para a gente falar da complexidade da vida. Tem uma, como é que se diz? Não é um mito, mas a gente tem essa ideia errônea, né, de que se não tiver, por exemplo, uma apresentação, né, de um conteúdo bacana por trás, se não tiver muita gente junto, o encontro, por si só, não vai render. Não é isso? E isso é típico, sabe, Juliana, dessa proposta que nós estamos muito acostumados a ver no dia a dia, né, de conferências. Né, onde tem alguém que está passando um conteúdo, as pessoas, a partir daquele conteúdo, né, elas se conectam para ouvir essa pessoa falar, e aí quando bomba, né, a palavra que ajuda, quando bomba, quando tem muita gente, tava maneiro, hein, aquele encontro ali, tava show de bola. Bem, isso é o que a gente vê no dia a dia, né, da sociedade que a gente... Assim, pensando na livre aprendizagem, essa foi uma semana intensa de encontros, foi isso? E já é algo rico, assim. Pensando nesse... É um processo, né? Pensando temporal, não é um encontro no dia e tal. Mas é o quanto as pessoas estão conectadas. Porque, veja, tem uma distinção, sabe, Juliana, entre conexão e interação. E o assíncrono, né, que você falou? Uma coisa é eu estar conectado a você por uma mídia social, por exemplo, como o Facebook, ou Instagram, ou Twitter, seja lá, a mídia social que você quiser falar. Né? A outra coisa é a gente, além de conectado, a gente está interagindo, está trocando ideia. São dois momentos diferentes, entendeu? De uma forma geral, nós estamos conectados a muitas pessoas. Mas isso não significa dizer que a gente está interagindo com essas pessoas. Né? Entendeu? Então, são dois momentos diferentes. A conexão não é sinônimo de interação. Ela gera o potencial para interagir, né? Mas não necessariamente. Mas também para
para que a interação aconteça, tem que haver, da sua parte ou das outras pessoas que estão conectadas com você, o interesse de interagir, correto? Então, tem que ter a vontade, né, de interagir. Então, a interação é um processo momento a momento, certo? A interação é um processo momento a momento, que ele ao mesmo tempo, por mais prolongado que ele possa ser, ele é sempre fugaz. Concorda comigo? Por mais que eu e você possamos ficar aqui conversando, né, a noite toda, algum momento a gente vai deixar de interagir e vai continuar conectado. Concorda comigo? Quer dizer, então assim, numa perspectiva de pareamento, eu estou me pareando com você e você está se pareando comigo no P2P, né? Uma perspectiva de peer-to-peer, de pareamento, né? A gente está conversando aqui, trocando ideia, dialogando, né? Esse momento ele é sempre impermanente e sempre fugaz. Mas numa perspectiva de vários pareamentos, sabe? De vários pareamentos, Juliana, pareamentos tipo assim, deu com você aqui agora, deu com o Danilo que acabou de chegar e Danilo com outro, né? Por mais fugaz e impermanente que sejam esses pareamentos, você tem um contínuo, não sei se você vai entender o que eu estou querendo dizer, você tem um contínuo de interação acontecendo, entendeu? Você tem um contínuo de interação visto de longe, assim. Sabe a formiga que não dá conta do formigueiro? Entendeu? A formiga não sabe que o formigueiro existe. Ela está ali, mas o formigueiro existe, né? O formigueiro é um organismo complexo. Então, a interação é um fenômeno complexo, correto? Não é um fenômeno dirigido, não é um fenômeno pré-desenhado, ele não tem pré-design, é um fenômeno de momento, de interação, de conversa, de diálogo, e até da forma como você está colocando, de troca, certo? De troca. Mas ele isoladamente, ou seja, isolado que eu digo, eu e o Danilo, Danilo e você e Danilo, ele é sempre fugaz, ele é sempre impermanente, entendeu? Agora, olhando de longe, né, aquela câmera global, olhando de longe, quando a gente vê quantos pareamentos, quantos peer-to-peer estão tendo, a gente, sabe aqueles grafos que a gente vê, né, para mapear redes sociais ou mídias sociais? É exatamente aquilo que você vê ali. Você vê um volume enorme de interação acontecendo. Isso, uns, né, deixando de estar interativos e ficando só conectados, uns começando a ficar interativos, outros só conectados, mas o tempo todo, entendeu? O tempo todo, interação, conexão, interação, conexão. Então, isso no todo que torna a interação um baita fenômeno, tanto do cosmos, da natureza, né? Natureza desse planeta, como do cosmos sociais das sociedades que a gente nós somos, entendeu? Então, toda a proposta de valor da animação em rede, né? Em inglês a gente chama de net weaving, da animação em rede da estação experimental, né? Da Edosglat, é baseado na fenologia complexa da interação, entendeu? Então, e essa interação, como ela não tem como ser tutoriada, como ela não é baseado, sabe, na propaganda que eu faço de um conteúdo qualquer, né? Essa interação ela é baseada naquilo que você quer conversar comigo, eu quero conversar com você, eu quero interagir contigo, a partir da conexão que a gente tem, entendeu, Juliano? Então, como isso acontece, ela não é baseada na cognição, e sim baseada na interação. Ela não é baseada na cognição para você consumir um conteúdo que eu estou te passando. Ela é baseada no seu desejo, na sua vontade de interagir, conversar, dialogar, enfim, comigo ou com outras pessoas. Não sei se eu expliquei direitinho isso, né? Aliás, eu ia fazer um outro contexto, o contexto de abertura do encontro aqui ia ser outro, mas você puxou o assunto. Olha que interessante. A gente foi... você puxou o assunto num outro ângulo, percebeu? Numa outra perspectiva. Então, a gente acabou abordando a coisa de uma outra forma. É isso que torna extremamente rico, né, a dinâmica de livre aprendizagem. Não sei se está dando para você captar o quanto isso é rico, né? Então, e já percebeu que, enquanto a gente estava aqui, já teve uma pessoa que se conectou, que foi a Deruíla, ela não chegou a ficar interagente.
alguém que se conectou, alguém conectou agora ainda há pouco, que foi o Danilo, ele só fez assim com a cabeça, deu uma leve interação e se desconectou. Então, essa dinâmica que é uma dinâmica interagente, que é diferente das dinâmicas participativas, entendeu? Ele deve estar com dificuldade de conexão, né? Certamente de conexão web, porque ele está caindo, né, a todo momento, então deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas assim, então só para Danilo, querido, eu vou querer, se você, só para saber se você está na Casa Livre do Altinho, né? Eu acho que sim, não sei. Deve estar na Casa Livre do Altinho. A Casa Livre do Altinho, Juliana, é um dos experimentos do NetWeave, né, da animação em rede da estação. Mais uma palavrinha, mais um neologismo aí, né? Que de repente a gente vai falar. Aí você, o que é um experimento, Vinícius? Normalmente é a sua casa, é onde você reside, né? Você abre a sua casa para estar interagindo, explorando e convivendo com os outros que estão explorando coisas que você está explorando ou coisas que você deseja explorar com os outros, entendeu? Então as pessoas chamam de experimenta, porque realmente é uma experiência de convívio, né? Com essa outra pessoa, com esse outro trilheiro, com esse outro explorador, né? Então, tem alguém de Ubatuba? Tem uns exploradores, uns trilheiros morando em Ubatuba que estão ligados à animação em rede da estação, né? Um deles chama-se Marcelo Voz, né? O Marcelo? O Marcelo Aí. No caso, nós já estamos com duas pessoas. Numa mesma conexão, nós estamos com duas pessoas que estão lá no Experimenta Casa Livre do Altinho, Rio de Janeiro, né? Que fica no Complexo do Lins, que é um complexo de favelas, né? Se conectando com a gente agora. Só que eles devem estar com dificuldade de conexão, né? Porque eles estão caindo e voltando toda hora lá, né? Então, assim, antes de continuar aqui a fazer essa contextualização, que eu estava fazendo com a Juliana, e aí ela puxou a coisa de uma forma muito interessante, sabe, Samara e Danilo? E que ela quis entender qual é a diferença de uma dinâmica livre-aprendente para uma dinâmica de ensinagem, de uma dinâmica interativa, né, para uma dinâmica participativa, e acabou que a gente enredou aqui para uma leve compartilhamento, uma explicação para isso, né? E a Juliana está lá em Ubatuba. Agora você está em Ubatuba, você está em São Paulo, né? Agora, Juliana. Agora eu estou em São Paulo. Você está em São Paulo, isso. Porque, aliás, eu entendi que você foi para São Paulo, porque em São Paulo você tem uma boa conexão de internet, não é isso? Não, em Ubatuba eu tenho também. Tem. Mas, enfim, aí você via para São Paulo de qualquer maneira, não é isso? Então tá bom. Aí, então, gente, antes de botar isso aqui para fazer o registro, né, para fazer a gravação do encontro aqui, eu e Juliana estávamos tendo um papo peer-to-peer, né, pareado, né, Juliana? Bastante rico, né, sobre a exploração em si, né, alfa do Tolkien E2C, e depois um pouquinho sobre a própria proposta de valor da estação experimental, quando vocês se conectaram. Então, seria muito legal vocês, fica aqui a proposta, né, de vocês compartilharem um pouco da perspectiva de vocês sobre a exploração do Tolkien E2C com ela, porque eu acho que, né, Juliana, você já pegou o básico do que nós conversamos antes, né, a gente botar aqui para fazer o registro, porque ela vai ter a perspectiva do Danilo e a perspectiva da Samara, que é diferente do Vinícius, certo? Então, isso é uma dinâmica livre-aprendente, entendeu, Juliana? Ela estava querendo, mas como assim dinâmica livre-aprendente? Então, eu estava tentando passar um pouco desse contexto, o que é uma dinâmica livre-aprendente para ela. Então, gente, por favor, fique à vontade aí para vocês, cada um, né, no seu tempo aí, contextualizarem um pouquinho para a Juliana essa exploração aqui, alfa do Tolkien E2C. Oi, Juliana. Tudo bom? Tá dando para ouvir bem aí? Que a gente está com... Bom, vamos lá. O Tolkien E2C. A minha perspectiva é de que esse é um token de reconhecimento e valoração empática de atividades feitas por pessoas de uma forma comum, assim, né? E minimamente para o comum.
no sentido de que as atividades ou ações, não sei qual é o termo mais geral assim, né, que a gente pode dar para isso, chamar aqui de ações, mas as ações que são valorizadas com E2C, elas têm essas características de serem ações que são feitas sem a pretensão de se ganhar E2C. Mas elas podem ter, na verdade, essa pretensão, mas o motivador inicial não é esse, né? E eu acho que isso caracteriza um pouco dessa economia que a gente está falando, né? Que não deixa de ser uma economia. E vocês, elas têm um aspecto realmente de reconhecimento disso, a partir de uma lógica, o reconhecimento que não é apenas o reconhecimento financeiro disso, né? Ou até mesmo não apenas o reconhecimento quantificável dessas ações, mas por ter esse caráter empático, né? Esse reconhecimento ele é contextual. E isso quer dizer que o valor, né, quando a gente está falando de moedas, a gente fala de alguma quantidade, a quantidade de moedas que são emitidas para se reconhecer certa ação, por serem contextual, elas variam. Então, de repente, ações que são ali no primeiro momento semelhantes, ou até mesmo as mesmas, né, se a gente está falando de ações objetivas, elas não necessariamente vão valer a mesma quantidade de E2C, porque na hora da emissão você tem um contexto ali entre alguns pares, né, algumas pessoas que estão interagindo e a emissão vai ser uma propriedade emergente dessa interação. E isso vai ter naquele contexto uma certa quantificação de E2C que em outro contexto pode ter outra, né? E isso é a mesma coisa para liquidação. Então, né, uma quantidade de E2C num contexto, numa interação, né, a gente pode até falar, numa interação emergente, uma quantidade vai corresponder não necessariamente a mesma quantidade em outro contexto e uma outra interação, né? E aí, a partir daí, a gente já consegue entender que essa moeda, ou esse token, né, obedece lógicas muito diferentes das lógicas que a gente está habituado quando a gente pensa em moeda, né? Que é uma coisa mais de... Você tem padrões mais visíveis, às vezes padrões até que são desenhados mesmo, né? Assim, pré-desenhados, implementados e assim, e aí fica difícil de sair dali. É um pouco do que a gente vive hoje com sistemas fiduciários que a gente opera, né? Numa base diária, dia por dia. Então, acho que essas são algumas características da E2C que para mim estão mais salientes, assim, né? Elas trazem as suas belezas e os seus desafios. Acho que parte da beleza é de que ela é abundante por natureza, né? No sentido de que não existe um limite para o quanto você pode reconhecer de coisas legais acontecendo por aí, né? Não tem um teto para isso, né? Aí a pessoa pode reconhecer em cada interação, é isso? Ela pode reconhecer diversas ações, né? Dentro, quando eu digo interações, eu digo dentro das interações das quais ela faz parte, né? E não precisa ser assim, interações que estão dentro já do que hoje a gente pode chamar de ecossistema da estação. Pode ser uma interação da qual você é um participante ou uma participante com uma pessoa que assim, a gente nem conhece, nem talvez vá conhecer ou precise conhecer, né? E eu acho que essa é a coisa legal de que você pode ir expandindo isso. Então, só para dar um exemplo concreto, né? Não sei, assim, hoje, por exemplo, aqui onde a gente está, tem todo um contexto aqui, né? Que é um dos experimentos aí que o Vini estava falando. Hoje, e esse é um experimento que está no contexto de uma das favelas aqui do Rio de Janeiro.
E é um espaço aberto e as crianças por aqui frequentam muito aqui, né? Então hoje eles vieram para jogar bola e isso aconteceu outra vez já, né? Essa é a segunda vez, eu acho que acontece. E eles limparam a laje da casa aqui, né? Então, assim, eu poderia reconhecer E2C para os meninos que limparam a laje aqui e, assim, não necessariamente você ou Vinícius ou outras pessoas precisam saber dessa interação que rolou. Porém, essa interação se torna relevante no momento em que, sei lá, por alguma razão do destino aí, esses meninos vão liquidar esses E2Cs com alguma coisa que você está ofertando. Aí você vai conversar com eles, pô, mas como é que você ganhou isso aí e tal, né? Aí é onde as interações vão se estabelecendo. Mas, quando eu digo interações é nesse sentido, né? As interações que já, de uma forma até orgânica mesmo, já acontecem. Não necessariamente são relações, né, interações planejadas, esse tipo de coisa. E acho que só para terminar um pouco aqui, da minha perspectiva, tem também os desafios, né, de você tentar dar vida a algo como isso. E eu acho que para mim um dos desafios maiores é justamente comunicar essa dinâmica, de uma maneira em que ela seja intuitiva como ela é, porque ela não é tão difícil. Não sei, pelo menos essa é a minha sensação de que... E hoje eu estava até falando com a minha mãe, o Vini mandou uma C2C para minha mãe, não o Vini, mas foi numa outra interação, né, que minha mãe, ela tá dando carona lá onde ela mora, no interior de São Paulo, uma carona solidária, aí me tira A2Cs para ela. E eu conversando com ela, no final das contas, assim, não é difícil, faz sentido. Mas é um desafio comunicar isso de uma forma que essa intuitividade ela seja ressaltada e que a partir daí gere algum tipo de ignição com quem está, né, recebendo esse tipo de dado pela primeira vez, assim. E isso é meio que, acho que é necessário, de certa forma, para que esse ecossistema se expanda, né, e aí você tenha cada vez mais interações, né, emergentes assim acontecendo. Mas acho que é isso, um pouco da minha perspectiva. Acho que, assim, para começar com uma história, porque acho que já fica meio conceitual demais, né? É difícil até assim, captar esses elementos todos, mas eu acho que uma história que aconteceu mais recentemente é a do Rodrigo. Você já chegou a contar, Vini, a história da sexta? Não. Então, o Rodrigo é uma pessoa que mora lá em Vitipoca. Eu contei um pouquinho para ela, eu contei um pouquinho para ela, mas, por favor, continue. Então, porque eu acho que fica mais tangível a gente falar dessas coisas a partir de uma história, né, de fato. Então, o Rodrigo mora lá em Vitipoca, ele tem uma produção de alimentos orgânicos e bom, ele queria... entre outras coisas, criar uma rede de pessoas que valorizam produção orgânica e enfim, que estão se apoiando de alguma forma, né? Uma das coisas que ele começou a fazer é disponibilizar parte dessa produção de alimentos para o comum, né? Então, parte dessa produção pode ser vendida em feiras, por exemplo, mas ele pegou uma partezinha dessa produção e falou: vou distribuir isso para o comum, então para pessoas que por algum motivo precisam ou querem acessar esses alimentos, né? Então a dinâmica que foi criada aí junto com a E2C é que ele está disponibilizando isso, né, para outras pessoas. Então, assim, são ações que as pessoas já estão fazendo no dia a dia, né? São ações que você já faz, com certeza, de alguma forma, quando a gente está compartilhando alguma coisa, estou compartilhando conhecimento, ou estou, por exemplo, oferecendo, né, um espaço para qualquer pessoa utilizar. Então, assim, são ações que a gente já faz no dia a dia. Então, no caso, o Rodrigo, ele tem uma produção, ele distribui parte desses alimentos, né? E o que foi feito é que algumas pessoas, outras pessoas que queriam acessar alimentos orgânicos, elas acessaram os alimentos que o Rodrigo ofereceu, utilizando as moedas, né? Utilizando a E2C. Na verdade, elas vieram como uma forma de liquidar ações que as pessoas já tinham feito. Então, por exemplo, eu também eu abro aqui a casa, compartilho a casa para qualquer pessoa que queira
é que precise de hospedagem, né? Então, eu já tinha recebido algumas E26, o Rodrigo disponibilizou esses alimentos e ele liquidou algumas das minhas E26 a partir dessa disponibilização de alimentos. Então, assim, a ideia é que essas ações a gente já está fazendo no dia a dia, né? A gente já compartilha conhecimento, objetos, alimentos e espaços, né, para o comum. Então, a ideia é que a gente simplesmente tenha alguma forma de dar valor, de dar visibilidade e valor para essas ações que já são ações que ocorrem no dia a dia. E com essa visibilidade que a gente também consiga estimular pessoas a fazer mais disso, né? Então, essa dinâmica da E2C nada mais é do que um suporte, eu diria, para essas ações que já acontecem, né? E parte do desafio para mim também está na a gente perceber que essas ações existem, perceber que a gente pode gerar mais ações desse tipo e dar valor também a pessoas que estão fazendo isso no dia a dia. Então, a gente começou tentando pensar como é que seria essa dinâmica, né, de algum tipo de moeda que nos ajudasse a dar valor a essas ações que as pessoas já fazem para o comum. E chegamos num mecanismo muito inicial, que é bem simples, que seria da gente simplesmente primeiramente reconhecer quem está fazendo essas ações, né? Reconhecer, dar algum tipo de visibilidade. Com esse reconhecimento vem também uma emissão da moeda, né? Então, eu reconheço, por exemplo, que o Rodrigo está compartilhando parte da produção dele para o comum, então eu posso reconhecer, dar visibilidade para essa história e emitir moedas para ele, né? E em contrapartida, outras pessoas podem liquidar essas moedas, elas podem oferecer alguma coisa para o Rodrigo como uma forma de agradecimento, né? Como uma forma de liquidação dessa moeda que ele gerou. Então, a gente vai gerando esses fluxos que vão reconhecendo e estimulando as pessoas também a fazerem ações comum, né? E aí, essa planilha, ela começou a ser um primeiro teste, eu diria um primeiro protótipo, uma primeira ação de reconhecimento, emissão e liquidação, um lugar, na verdade, que a gente está registrando isso. E aí a gente consegue colocar aí né, quem é que está reconhecendo, quem é que está recebendo esse reconhecimento, o que foi gerado para usufruto comum, né? Então tem uma história. Então, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo que é mais fácil de entender também, né? Aqui, quem exibiu o filme. Então, o Vinícius reconheceu o Nelson pela exibição de filmes numa pracinha lá em Bitpoca, né? Então, ele viu que essa ação do Nelson de ir para a praça, montar um cinema, exibir filmes para qualquer pessoa que quiser chegar, ela é uma ação que deveria ser valorada, né? E geralmente a gente não valora. Então, ele emitiu 50 E2C. Esse valor, ele é sempre um valor que a pessoa que emite define, né? Não existe um tipo de... A ideia é que não tem algum tipo de tabelamento do quanto vale uma E2C, né? Em relação a nenhuma outra moeda. Mas, enfim, ele decidiu emitir 50 E2C. Aqui tem a possibilidade também, se a pessoa que recebeu a E2C, ela tiver uma necessidade no momento, ela poderia registrar, né? Então, por exemplo, ela gostaria agora de ter cervejas artesanais, então ela pode registrar ali o desejo que ela tem. E aí tem um momento de liquidação, né? Quem que vai liquidar aquilo? De repente, bota lá para cima, Vini, para a gente ver uma que já tem completada ali. Então, por exemplo, a história que eu estava contando mais cedo, né? Na primeira linha. Então, eu recebi 100 E2C pelo acolhimento aqui de pessoas na casa ali do Altinho. O Rodrigo liquidou 20 E2C por uma kombucha que ele produziu. Enfim, e aí está dizendo como foi liquidado e ainda sobraram 80 E2C. Então, é um exemplo de como é que isso
como é que a gente está utilizando também essa planilha aí para contar essas histórias e para fazer a dinâmica, essa dinâmica inicial, né, do Tolkien E2C. Falamos pra caramba, né, Juliana? Não sei se você tá completamente... Não sei se foi muita informação, assim, ao mesmo tempo, mas... Eita, peraí. Não, eu acho legal. Eu acho que vai ficando cada vez mais claro, né? Tem que falar mesmo. Eu tô perdida aqui nas telas. Eu não sei onde vocês estão. Onde eu estou? Aqui. Apareceu. Não, e essa dinâmica toda, ela está ainda, enfim, está sendo cocriada, né? Tem várias discussões que vão acontecendo sobre que caminho que isso vai seguir, se é isso mesmo, ou se são outras experimentações, e está muito aberto, né? Então, tem outras pessoas fazendo outras experimentações. Essa planilha, por exemplo, é algo que a gente, né, eu e o Vini discutimos, a gente fez essa planilha já como uma melhoria de uma planilha que o Felipe tinha feito, e tem outras pessoas fazendo outros experimentos, né? Então, não tem nada fechado, né, no sentido de que é sim que vai acontecer. A gente está experimentando, e eu entendo muito que essas experimentações, elas vão... são uma forma da gente gerando, a gente amadurecendo também essas ideias, né? Amadurecendo esse formato, e assim, amadurecendo com fazer, né? A gente vai registrando, a gente vai tentando fazer essas liquidações. A gente já viu, por exemplo, que tem um certo gargalo ali na liquidação, né? Que a gente reconhece, mas ainda tem pouca gente liquidando. Então, tem alguma coisa ali que a gente precisa modificar para que isso, de fato, flua melhor, né? Então, mas isso a gente vai vendo pelas experimentações, né? Porque se trata de uma dinâmica interativista, entendeu, Juliana? Então, aquele fenômeno da interação que eu te falei, quer dizer, ele não está pré-desenhado, certo? Ele não tem as pessoas colocadas em caixinhas, né? Cada um faz alguma coisa, como se fosse uma linha industrial, certo? Onde cada um faz um processo para ter um produto final. Não, ele é completamente aberto, e por isso mesmo que ele é um processo orgânico, né? E por ser orgânico, ele é um processo complexo, né? E a diferença para o que a gente vê aí fora, né? Porque tudo que a gente vê aí fora está sistematizado, entendeu? E aí, quando você sistematiza, você dá função, você dá papel, você diz o que pode, o que não pode, você estabelece regra, política, entendeu? E as moedas fiduciárias, que agora você sabe que são moedas fiduciárias, né? Tipo real, dólar e euro, são moedas que foram sistematizadas, né? E elas circulam, né, de acordo com a regra de emissão, né? Circulam com a regra de emissão colocada para a sociedade, entendeu? É por isso que a gente costuma dizer que sistemas, quando você tem alguma coisa que está sistematizada, é alguma coisa que está ligada a uma cultura, sabe, Juliana, de controle e comando. Você quer de antemão saber que o resultado final vai ser aquele, entendeu o que eu estou falando? Por exemplo, se você entra num carro, pega carona num carro, você não quer que esse carro seja orgânico, você quer? Porque se esse carro for orgânico, você vai bater com o carro não vai andar, o carro vai andar um período, depois não vai andar mais, quer dizer, então, o carro por si só, o automóvel, ele é um sistema complexo, né, como um produto, entendeu? Ele é um sistema, mas ele é complexo, mas ele está sistematizado, onde cada coisa tem que bater com cada coisa, né? Para você frear, para você acelerar, entendeu? Então, assim, a experimentação que a gente faz na dinâmica da estação, ela não está ligada a sistematizações, ela está ligada a explorar de forma interativista, aberta e orgânica, né? Propostas ligadas não à sistematização das coisas, e sim a fluir por entre a complexidade interativista das coisas, entendeu? São momentos diferentes, são coisas diferentes, né? Que nem todo mundo saca isso de princípio, obviamente, entendeu? É por isso que essas conversas e o compartilhamento de perspectivas é muito legal. Agora eu vou te fazer a pergunta. O que o Danilo compartilhou, o que a Samara compartilhou, gerou mais lucidez, mais entendimento do que a gente estava conversando antes de a gente fazer o registro aqui do encontro? Sim, eu acho que foi importante
falar antes do encontro, porque me deu uma situada para conseguir entender as falas, assim. Eu achei bem legal essa história de ser intuitivo, de não ser... Eu estava assim meio, e aí agora, o que eu faço, hein? Como é que eu posso contribuir? O que eu vou fazer na minha vida? E eu acho que é isso, assim. O que o Danilo falou foi legal. Essa forma de interação, né? Que eu achei interessante. Agora, eu estou entrando. E eu vou me dar esse tempo de entrar, né? Sem desespero. Só para vocês saberem, a Juliana, ela estava conectada e alguma coisa interagente com um dos clusters da animação em rede da estação, que é ligado ao laboratório de escola de redes do Auguste Franco, não é isso? Especificamente numa dinâmica de conversações, não foi, Juliana? Eu não estava acompanhando, assim. Você não estava nem acompanhando tanto, não, né? Então. Então, você, nesse sentido... Peraí, tem muita coisa. Vai lá. Então, onde é que você estava até você se conectar? Faz a trajetória até a gente interagir. Faz a trajetória até quando houve uma interação comigo. Eu acompanho, né? Eu acompanho muito mais. Eu não tenho ido muito aos encontros, assim. Eu acompanho muito mais pela parte do Facebook, de ler. Do conteúdo, né? Do conteúdo. De alguns cursos que eu fiz. Fala, quais são os cursos que você fez? Oxe, peraí. Deixa eu lembrar. Um ou dois, ou Educação um só. tem solução. E os ambientes... Como é que chama? Ambientes criativos? Não, ambientes de aprendizagem livre. Bacana. Mas aí, em um dado momento, você pediu o que para quem? A questão toda é essa parte de encontrar as pessoas, né? Que é muito mais difícil ficar só no texto, só no curso online, sei lá o quê. E tá, legal. Eu preciso conversar, preciso encontrar as pessoas. Então isso já não satisfaz mais, entendeu? E eu tava com dificuldade de ir nos encontros, são encontros bem esporádicos, né? E eu achei interessante, começaram a conversar sobre essas siglas aí, essas palavras estranhas que vocês usam. Esses neologismos. E tal. Eu comecei a me interessar, assim. Achei interessante que as pessoas se encontram online, se encontram também, tem os encontrões. Eu quero encontro, é isso. E aí de alguma forma, como é que a gente... Eu ouvi inventar o nome para o Vinícius. Aí você pediu amizade para mim no Facebook, foi isso? Como é que foi esse processo? Foi isso. Como é que foi essa dinâmica? Foi isso, aí eu aceitei, né? Então, porque daí eu comecei a ver o grupo, sabe, estação local, sei lá, experimental, local. E aí começou esse lance das siglas. Aí eu falei, bom, o que é isso? E eu acho que muitas postagens mesmo, né? Assim, começaram a me chamar a atenção. Eu queria entender o que é que esse povo tá falando. Por aí que eu achei você, assim, né? Legal. E eu comecei assim, no caso, você fala são a E2C, OMA E2C. Eu comecei pelo P2P. P2P. Um bom lugar de coisa. Que é isso? O que vocês estão falando? Estação. P2P. Já tá mais claro o P2P? Tá sim. A gente teve um papo, assim, longo papo, né? A gente ficou aqui, não sei quanto tempo, mas foi um longo papo. 1 hora e pouquinho. E deu para pegar bastante. Mas sem contar o que a gente conversou pelo Messenger antes, né? Pois é. Que a gente trocou de ideia. Mas isso é bastante ilustrativo, sabe, Juliana? Sabe por que é ilustrativo? Porque como é que normalmente são as coisas que acontecem, né, convencionalmente na sociedade aí fora, não é isso? Você vê alguma coisa nova e quando você tenta além da conexão, né, você tenta interagir para entender, normalmente as pessoas que estão conectadas a essa coisa nova,
né, não se revela uma coisa tão nova assim. Quer dizer, ou essas pessoas já têm uma ideologia definida, não é isso? Tem uma ideologia por trás, já tem um conceito, uma missão por trás, né? Já tem uma proposta clara, e as pessoas, como se fossem pequenos robôs, autômatos, elas vão tentar, como se fosse sabe, para facilitar o entendimento, elas vão te passar conteúdo já pré-configurado, né? Ó, vê esse videozinho aqui, ó, vê essa fala aqui, né? Ó, tem esse material aqui. Saúde, meu querido. Saúde. Tem esse material ilustrativo aqui, né, que você pode dar uma olhada, coisa e tal. Normalmente não é assim. Normalmente é assim, né? Quando você se interessa por alguma coisa que você não conhece, que é nova para você, quando você vai se conectar, tem alguma organização por trás, né? Que pode ser uma empresa, pode ser uma instituição, pode ser uma igreja, pode ser um partido, né? Pode ser um coletivo, entendeu? Então, o primeiro estranhamento que as pessoas têm é que ninguém consegue identificar nessa proposta em uma organização. Entendeu? Pô, cadê a organização? Cadê o cara que manda? Cadê o chefe? Cadê o cara, né, Cadê? Então, isso já é uma dificuldade. Eu não sei se o Danilo concorda comigo nesse sentido. Isso já é uma dificuldade. Porque, normalmente, o que a imprensa faz, né? Normalmente, quando quer entrevistar alguma coisa ou fazer matéria? Vai procurar o líder, né? Vai procurar o diretor, né? O presidente, não é isso? O cara que responde por aquela organização, não é isso? Ou por aquela associação de moradores, ou por aquela ONG, alguma coisa. Então, tudo que você olhar ao redor, Juliana, tudo tem organização. Lembra, organização é ligado à sistematização das coisas, controle e comando, entendeu? E a proposta de valor da estação é justamente não é nada disso. Então, isso já é, por si só, ela é peer-to-peer, na sua essência. Ela é P2P na sua essência. Então, isso por si só já causa estranheza. Isso sozinho já causa estranheza. Eu não sei o quanto Danilo já teve... já aconteceu com ele, na dinâmica do dia a dia dele, esbarrar em pessoas que tiveram dificuldade de entender a proposta de valor da estação, que ele teve que parar para conversar, ou a Samara mesmo. Eu sei, a Samara com certeza, mas a pergunta é para o Danilo. Acho que a Samara está já também interagindo há mais tempo. Eu me recordo de algumas vezes, talvez 2, 3 vezes, em que eu entrei em algum papo de explicar a dinâmica da estação. E geralmente o que eu faço é tentar não explicar, assim, eu incentivo a pessoa, se ela está minimamente curiosa, a chegar em alguma das interações, que eu acho que é aí onde a coisa fica mais tangível, né? Porque senão é isso, eu vou estar falando um monte de neologismo, um monte de palavra estranha que não necessariamente vão bater com o modelo de mundo que a pessoa geralmente tem, né? Mas às vezes rola de você fazer um comentário ou ressaltar um aspecto do que é a estação e isso já ressoar com a pessoa, porque ela já teve outras experiências em que isso se encaixa, isso faz sentido, né? Agora, eu tenho experiências semelhantes às que o Vini descreveu, especialmente relacionadas a coisas de liderança, no contexto do Emergir, que começou como um blog que eu comecei alimentando sobre complexidade, e aí eu fui colocando coisas ali, e hoje meio que tem um organismo ali ao redor de pessoas, né? Tem acho que para comunicar de forma mais clara, você pode dizer uma comunidade virtual, assim, de pessoas que estão primordialmente conectadas através de um grupo de WhatsApp. E, assim, uma das coisas que eu tento incentivar é que o Emergir como blog, como tem um podcast também, né? Como podcast ou como canal do YouTube, que tem o Emergir como uma plataforma de mídia que seja algo entendido como um bem comum. Só que aí, assim, eu geralmente esbarro em percepções
que dizem que o emergir é algo que eu lidero, né? O que eu administro, né? Eu entendo de onde isso vem, mas não é do que eu comungo, né? Então nesse sentido, eu já tive situações semelhantes. E aí a resposta geral, de maneira geral, é que assim, não adianta, né? Você vai ter que meio que ter um papel de liderança, né? Liderança, porque é assim que as pessoas estão te vendo. E esse argumento não deixa de ter um fundo de verdade. Agora, o que eu tenho me perguntado, estava até pensando nisso hoje, assim, né? Até também pela brincadeira aqui de bola com as crianças, assim, né? Eu era o responsável aqui da casa, então, de novo, eu tentava me colocar numa situação em que, assim, eu não quero ser um líder aqui para ditar a brincadeira de jogar bola, mas você é meio que visto, né, para resolver conflitos, assim, olha-se para você, né? E aí eu tava pensando assim, pô, como é que é estar nessa condição que não precisa ser fixa, né? Ela pode flutuar por entre outras pessoas, mas como que você exerce isso para não reforçar a coisa do líder, sigam-me os bons, né? Porque assim, não me segue, cara, porque eu tô perdido também, assim. Isso para mim, eu tenho uma consciência muito grande disso, assim, eu exploro muitas coisas, mas eu não sei, assim, né, no fundo, as coisas que estou fazendo. Então, acho que nesse sentido aí tem um pouco de... Um pouco não, né? Tem bastante similaridade, assim, com o que o Vini compartilhou. Juliana, fala um pouquinho de você para os Danilo, Samara. Samara está ainda aí ou ela saltou fora? Não, saiu por enquanto. Um pouco para o Danilo, então, te conhecer, né? E eu também te conheci. Eu não sou muito de ficar falando assim de mim. Eu tô morando em Ubatuba agora, faz 1 ano. É recente o negócio, eu tava em São Luís do Paraitinga, mudei para lá muito por causa... Era de São Paulo, mudei para São Luís do Paraitinga, muito por causa das crianças, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Queria conhecer uma realidade menos pauleira mesmo, né? Uma coisa mais tranquila, mais próxima do campo, assim, da roça, dos bichos, andar de cavalo, essas histórias. Aí agora eu tô em Ubatuba, eu me separei, aí eu fui para Ubatuba e eu tô 1 ano lá, eu tô meio perdida, né? Mas todo mundo tá. Então tá bom. E isso, assim. Os temas, assim, as coisas que vocês falam me interessam, eu acho super interessante essa coisa de pegar por dentro, sabe? De acabar mesmo com essa história de erigir um mestre, um líder, e todo mundo vai e segue. É super difícil, é isso. Eu vejo que o mais difícil são as pessoas ao redor do próprio... As pessoas ao redor, aquelas que fazem o cara subir, assim, sabe? Eu acho que é um trabalho gigantesco fazer isso, assim, de dissolver, de diluir, de espalhar de novo, sabe? E eu gostei, tô gostando do que eu ouvi, não sei, tô ficando com sono também. Que horas são? Tô com sono. 10:10. Ixi, por isso. Já estamos indo para a reta final aqui, fica tranquilo. Mas olha só para a gente amarrar algumas coisas e Danilo, assim, no momento que você se conectou, você e Samara, ela estava fazendo um questionamento muito legal, né? E aí, Juliana, se você me permite, eu vou tentar, digamos, botar em palavras o que você estava questionando, né? Que é o seguinte: bacana, eu estou entendendo qual é a proposta de valor do Token A2C, essa história do reconhecimento, da emissão, da liquidação, estou começando a pegar um entendimento disso, né? Mas, caramba, eu
eu fazendo uma autorreflexão aqui, eu não sei se eu pratico alguma coisa para o usufruto comum, né? Para o comum. E aí ela perguntou, mas como é que é isso, né? Eu falei assim, cara, aí é que tá. Eu acho que o próprio Danilo ou a Samara, na fala deles, eles falaram disso, quer dizer, a partir do momento que você própria faz o exercício de conhecer, né? Pelas pessoas que você conhece e as pessoas que você não conhece, certo? Quem pratica para o dia a dia, seja lá o que for para o usufruto comum, principalmente as coisas, sabe, Juliana, que estão ligadas a essa cultura de regenerar a nossa sociedade de forma mais humanizante, humanizável, né? De estar mais ligado, né, à regeneração do próprio planeta, né? Essa história de nos tornarmos sociedades mais ecossustentáveis ou simbióticas, né, mais simbióticas com a própria natureza do planeta. Não que aquele exemplo que a gente estava conversando antes de a gente começar a fazer o registro, ele não tenha validade, muito pelo contrário, ele tem muito, lembra? Deu descendo e indo você e vendo você na praça cuidando de um jardim, certo? Quer dizer, isso tá ligado, sem sombra de dúvida, tá? a essa cultura de usufruto comum e está ligado também a uma dinâmica, né, que conversa com outro tipo de mentalidade, né, que em inglês a gente chama de awareness, né, outro tipo de awareness. Né? A pessoa que disponibiliza a energia vital dela, né, um tempo dela, para cuidar de um jardim numa praça, olha que bacana isso. Né? Isso não tinha que ser super valorado pelas pessoas? Né? Eu acho. Né? Isso não é uma forma de riqueza? Sem sombra de dúvida. A sociedade que nós vivemos nela, ela reconhece isso como riqueza? Não, não reconhece. Ela entende que isso é da pessoa, certo? É a pessoa que tem um coração bom, a pessoa que é altruísta, ou bota isso com uma tonalidade religiosa. Né? Ele é um cristão de bom coração, né? Ele é um crente, sei lá. Vai ler isso de uma forma que não está atrelado a uma forma de você ressignificar o que é economia. Entendeu? Imagina a gente dar vida ao que nós estamos dando a um tipo de economia que é baseado no elo empático por entre as pessoas, né? Que é baseado no reconhecimento desse tipo de atitude prática, né? que torna a nossa sociedade mais humanizadas e humanizantes, certo? Que obviamente tem um reflexo enorme da forma como a gente se organiza como sociedade, concorda comigo? Se a proposta do Tolkien DC começar a circular de uma forma cada vez mais emaranhada, com mais pessoas, né? A gente chama de nós, né? Mais pessoas. Imagina o que isso pode ocasionar nos mais diversos tipos de realidades, né? De micro-realidades ou de mundos sociais. Lá em Ubatuba, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, fora do Brasil, entendeu? E detalhe, né, Danilo? Já tem gente fora do Brasil querendo fazer a dinâmica do Tolkien DC, né? Gente que está morando nos Estados Unidos, gente que está morando na Europa, entendeu? Na Alemanha. Gente que já chegou nesses encontros aqui só falando inglês. A gente teve que contextualizar em inglês para a pessoa um pouquinho, como é que é essa história. Então, bacana demais isso. Né? Eu, pelo menos, acho assim, sensacional sobre todos os aspectos. Agora, é aquilo que tanto o Danilo quanto a Samara colocaram. Como facilitar isso mais e como fazer, né, essa dinâmica ser, entre aspas, eu estou usando as aspas, tá, Juliana? Mais facilmente apropriável pelas pessoas, sem que necessariamente, né, eu tenha que tutoriar você, certo? Sem que necessariamente eu tenha que montar um conteúdo fácil de consumo para você. Né? Esse é o desafio, por exemplo, que eu, Samara, Danilo, Jananda, Richard, várias outras pessoas, nós estamos conversando no dia a dia. O que a gente pode fazer de facilitação gráfica, por exemplo? Né? O que a gente pode fazer de um banner para que as pessoas possam entender do que está sendo conversado? Né? Isso ser uma forma de conexão, né? De conexão para a interação, uma forma de ignição. Né? Então, esses são os desafios que a gente está vivendo no dia a dia, sabe, Juliana? E você é mais que bem-vinda para chegar junto e co-criar também. Colocar a sua perspectiva, certo? E co-criar isso junto, não só comigo, com o Danilo, com o Samara, mas com todas as pessoas, que hoje são dezenas de pessoas que estão explorando isso aqui, entendeu? Eu achei muito legal essa coisa de espalhar para as outras pessoas, de você valorar o trabalho das outras pessoas, de emitir, né? Emitir Tolkien DC para a mãe,
achei mais barato. Eu entendi assim como que vai irradiando, né? Vai crescendo. Boa palavra, irradiando. Gostei disso. Irradiando. É uma palavra que capta bem. Ultimamente é essa expansão aí que vai criar. Sabe, tem gente que chama de efeitos de rede, né? Ou network effects. É esse tipo de expansão que vai criar esse tipo de efeito nessa dinâmica, no sentido de que você vai ter mais pessoas emitindo A2C e, né, também assim esperando que você tenha mais pessoas liquidando A2C, de forma que o ecossistema esteja mais, sei lá, se for pensar no ecossistema A2C assim como um pomar, que ele tenha mais frutas assim, né, que você possa ir lá e se saborear, se deliciar. Para que esse pomar frutifique, eu acho que é importante realmente essa expansão. E aí eu acho que está o desafio de comunicar isso de uma forma que essa expansão aconteça com o ethos, né, ou com a frequência com a qual ela vem acontecendo até agora, que é a partir de um local de interesse da pessoa, de entendimento de que isso realmente é algo importante e valioso por si só, que é oposto do pouco do que o Vini estava falando em relação a como as pessoas geralmente têm interesse em alguma coisa hoje em dia, né? Que é muito através de envolvendo algum tipo de negociação ali, né? Muitas das vezes algum tipo de negociação financeira até. A pergunta, a gente realmente, Juliana, para a gente finalizar aqui, né? Eu ainda não respondi o seu questionamento, diga-se passagem, nem eu nem o Danilo, né? E eu vou tentar fazer isso agora, e se o Danilo quiser, fica à vontade também, que é o seguinte, pô, Vinícius, eu tô aqui pensando cá com meus botões e estou percebendo que eu no dia a dia não faço assim nada assim para o usufruto comum, né? Ou para o bem comum. Mas como é que eu posso começar sem essa questão que o Danilo falou, né? Sem esse interesse imediato, porque o interesse simplesmente porque você vai passar a ter acesso, certo? De repente a produtos ou serviços ou vários tipos de facilidades, né? Como é que aí eu acho que é uma coisa de autorreflexão, sabe, Juliana? O que você faz no seu dia a dia, é a minha perspectiva, tá? O que você faz no dia a dia que você gostaria de estar, de repente, fazendo para os outros e que você não está fazendo porque você está sem tempo, está trabalhando, tem que pagar a conta, tem filhos, etc. Tal. O que de repente é alguma coisa que você gostaria de estar fazendo e que você não está fazendo, certo? Mas, sabe, os seus motivos têm que ser esses motivos altruísticos, vamos dizer assim, entendeu? Esses motivos empáticos e altruísticos. Eles não podem estar, digamos, solamente porque você está enxergando essas planilhas que a gente está colocando aqui, compartilhando, e vendo que você pode liquidar por uma farinha granulada de pinhão lá, sabe? Lá do interior de Conceição de Bitipoca, certo? Quer dizer, eu acho que é um pouco por aí, correto? Assim, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que é um pouco por aí. É uma autorreflexão de coisas que, de repente, você já pensou em fazer, mas absolutamente você pensar que você está sem tempo para fazer, ou você realmente estava sem tempo para fazer, você não fez, entendeu? Eu acho que essa é uma forma, correto? Essa é uma forma. Agora... ativar uma outra forma de dinâmica, né? De se relacionar com as coisas também. Eu achei legal. Exatamente. Uma outra forma de participar disso aí é ver aí quem está com A2C para ser liquidada e ver se, de repente, disponibilizar alguma coisa, alguma facilidade, alguma coisa que, sei lá, posso bater um papo com essa pessoa sobre alguma coisa e colocar como possibilidade de liquidação. Eu não sei se a planilha do jeito que está tem um espaço para isso agora. Não, essa versão...
essa versão, Danilo, está aqui, ó, a pessoa que reconhece, a pessoa que recebe, a micronarrativa, né, da pessoa que recebe, ou seja, o que ela está gerando no dia a dia para o usufruto comum. A quantidade E2C que a pessoa que reconhece emite, né, para a pessoa que recebe. A pessoa que recebe coloca a forma como ela deseja liquidar ou não, ou deixa em aberto, o contato. Aí na liquidação, né, a quantidade liquidada, quem liquida, como foi liquidado, e o espaço livre para comentários e o status, né, quantas E2Cs ainda faltam ser liquidadas. Agora, o que o Danilo falou, Juliana, eu concordo em grau, número e gênero, ou seja, essa também é uma forma de explorar, não é, Danilo? Essa também é uma forma de explorar. Você olhar... Talvez isso que eu falei... Desculpa, Vini, mas talvez isso esteja contemplado ali naquela disponível para usufruto comum, não? Naquela aba ali. Tá, isso aqui está contemplado aqui. Exatamente. Isso aqui, também na cocriação com a Samara, a gente percebeu que seria importante já ter essa tabela aqui. Aliás, a gente pouco falou da tabela, né? Vamos aproveitar então para falar um pouquinho dela e a gente já termina o encontro falando dela aqui. Uma das coisas, sabe, Juliana, que a gente percebeu, isso, Samara, é que assim, caramba, já tem muita coisa aí que já está disponível para usufruto comum, né? Fruto dos reconhecimentos que as pessoas fizeram de terceiros, né? Dos outros, né? Então, por que a gente já não coloca isso numa tabela? Não é isso? Então, está aqui, ó, tem aqui o que está disponível para liquidação de E2C. Por exemplo, o acolhimento na Casa Livre do Altinho, que é um dos experimentos da estação, é onde o Danilo está sentado confortavelmente nesse sofá aí. Entendeu? Ele está sendo acolhido lá pela Samara. Mas no caso dele também é amorosamente, tá? Não fala para ninguém não, mas enfim, está sendo acolhido lá amorosamente pela Samara. Então, mas, né, uma amorosidade assim extenuante. Então, assim, aí tem aqui, isso fica nesse complexo de favelas do Rio de Janeiro, é uma dinâmica que é constante, tá vendo? Pode ser eventual, é constante, e a tag disso aqui é acolhimento, casa, experimenta, certo? A segunda, eu não sei se entra no detalhe, porque isso aqui é alguma coisa que eu teria que explicar um pouquinho mais para você, sabe, Juliana? Existe uma dinâmica na estação que é a gente fazer da mobilidade uma facilidade, não uma dificuldade, entendeu? A mobilidade das pessoas, o ir e vir das pessoas, né? E aí, para isso, a gente vem já numa trilha que eu abri junto com o Felipe Silva, que é uma outra pessoa que não está aqui, né? A gente fez vários encontros desses que a gente está fazendo aqui para conversar da mobilidade como facilidade, não como dificuldade, né? E como é que a gente podia humanizar essa mobilidade. Então a gente chamava esses encontros de MOB, né? De mobilidade P2P, entendeu? MOB P2P. E aí, com o tempo, o Felipe também estava fazendo uma exploração no outro ambiente, que esse ambiente nem existe mais, que é o ambiente da Prospera, que estava ligado a ver se as pessoas podiam disponibilizar, né, vários tipos de veículos, para que os veículos estivessem disponíveis para mobilidade, entendeu? E aí nós apelidamos esses veículos de objetos viajantes não identificados, entendeu? Então você tem aqui, triciclo é um desses objetos, aqui no Rio de Janeiro, o triciclo é um desses objetos. Então o triciclo, ele é um objeto, né, da trilha MOB P2P OVNI que visa gerar uma superestrutura, quer dizer, participa, né? É um desses objetos viajantes não identificados da dinâmica de mobilidade distribuída, né, mobilidade como facilidade, que visa gerar essa superestrutura social, né, por entre a gente, para facilitar a tua mobilidade, entendeu? A minha mobilidade, a mobilidade das pessoas. E aí, eu que, assim, no momento, eu tô, digamos, usando, né, o triciclo, correto? Mas eu sou a pessoa de contato, no caso, né? Eu sou a pessoa de contato, Vinícius, né? Aí tá, qual é a localidade? Rio de Janeiro. Qual é o modo? Constante. Aí aqui, mobilidade, modo P2P, entendeu? Uhum. Agora, podia ter aqui triciclo, carro, skate, bicicleta, entendeu? Podia ter, aliás, vai ter, né, Danilo? Com o tempo vai ter várias coisas aqui, né? Com certeza absoluta. Aí tem a famosa cesta de produtos orgânicos do Rodrigo Oliveira, lá de Conceição de Bitipoca, no interior de Minas Gerais. Tá famosa já, né? Né? Então, assim, ele disponibilizou para quem tem a 2P poder liquidar pela cesta. E vale dizer, Danilo, não sei se o Danilo está sabendo, acho que a Samara está, mas a Juliana, eu acho que eu comentei com ela rapidamente, que é desejo do Rodrigo Oliveira disponibilizar constantemente uma cesta de produtos para ser liquidada pela 2P, entendeu? E aí, uma das demandas para isso acontecer é a gente começar a cocriar por entre a gente
eu estava falando isso com a Juliana mais cedo, né? Antes da gente fazer o registro. A gente criou o que, Juliana? Uma logística de mobilidade empática nisso, para que o Danilo, que está no Rio de Janeiro, no caso, o Danilo está no Rio de Janeiro, fica fácil porque a Sexta está no Rio de Janeiro, né? Mas vamos dizer, você que está aí em São Paulo, né? Para aquela farinha granulada de pinhão que você gostou, uma vez que você liquide, né, a quantidade de adoçantes que você quiser por ela chega na sua mão, certo? Como é que ela vai chegar à sua mão? A gente pagando em real para ela chegar? Não. Ela pode chegar através das pessoas, concorda? Uma pessoa que está indo para São Paulo, ou vai se conectar com alguém que está indo. Então, a gente precisa começar a cocriar essa dinâmica, essa logística empática desse MOB P2P, né? Entendeu? Para que, uma vez que é feita a liquidação de um produto, né, de um insumo, de uma matéria-prima, como é que isso chega na mão da pessoa, entendeu? Do nó, da pessoa, do explorador. Então, isso é uma demanda que, aliás, seria essa, sabe, Danilo? O pano de fundo, a temática do encontro de hoje. Mas, como teve uma pá de gente que ficou assíncrona, né, acabou que está sendo esse encontro sensacional que a gente está fazendo com a Juliana, que, aliás, a Juliana está maravilhoso, diga-se de passagem, tá? Tá muito bacana mesmo. Eu que o diga. Pô, sensacional. E eu vi isso, o coração até pula na boca. Assim. Tô entendendo. E aí você tem aqui, ó, os encontros imersivos ou vivenciais no Experimenta Seu Jorge, que é um dos primeiros, ou se não o primeiro Experimenta da estação. Eu vou contar uma rápida história para você entender. O Seu Jorge é um caipira, um gambiarreiro, né, que nasceu numa cidadezinha no interior do estado do Rio, chamado Pureza, certo? Ele não está conectado à internet, ele não tem Facebook, correto? E mal tem um telefone. O Seu Jorge se mudou para Niterói, né? O Seu Jorge se mudou para Niterói há 60 anos atrás e foi viver lá numa montanha, no morro lá, aonde, quando ele foi viver nesse morro, né, nessa montanha, ele fez lá a casinha dele, certo? Nesse lugar que ele fez a casinha, virou um parque municipal, era um parque estadual, agora é municipal, um parque estadual, um parque, né, uma área de proteção ambiental, né? E aí ele foi um dos primeiros fundadores de uma microcomunidade chamada Sítio da Aldeia, né? E o volume de coisas que ele fez para o comum lá é um absurdo, desde pavimento de estradas, passando por rede elétrica, entendeu? Passando por encanamento de nascente de água. Então, o Seu Jorge é um cara que eu tive recentemente agora, eu tive o prazer de conhecer ele em 2014, né? Eu fui acampar aonde ele mora, lá no Parque da Cidade de 2014, né? Tem até um post disso com foto, com acampamento, que foi o início da estação experimental, né? Em 2014. E essa semana passada eu estive lá com a Vânia, que não está aqui com a gente. Eu fiz um reconhecimento de emissão, sabe, Danilo, de 500 E2Cs para ele, né? E aí expliquei para ele o que se tratava, e uma das primeiras coisas que ele liquidou foi um pote de azeitona médio, né, do Rodrigo, lá de Conceição de Bitipoca, que já está na mão dele, diga-se de passagem, né? E aí fizemos registro disso, e a Vânia ficou de fazer um post sobre isso, né? Eu acho que essa semana esse post sai, né? E aí ele ficou super curioso, mas como é que eu vou fazer? Jorge, eu vou colocar seu nome, o senhor me dá o seu telefone de celular, que as pessoas vão ligar para você. Não se surpreenda se são pessoas que o senhor não conhece. Pode ligar um maluco chamado Danilo, outra maluca chamada Juliana, outro Deruíno. Fica tranquilo que são pessoas que vão fazer contato, que vão querer liquidar com o senhor parte dessas E2Cs emitidas. Assim, que bacana, aí pelo que o senhor quiser. Aí eu conversando com ele, sabe o que ele estava querendo, Danilo? E Juliana, e Deruíno, sabe o que ele estava querendo? Ele está querendo um forro para a igrejinha que ele tem dentro do terreno dele, da Assembleia de Deus. Entendeu? Um forro para colocar lá dentro. Eu falei assim, cara, sensacional. Ele falou assim, não precisa ser um forro novinho, não, pode ser usado. Entendeu? Aí eu falei assim, legal, vamos botar lá, vamos ver quem aparece. Vou botar lá que o senhor está querendo liquidar por um forro. Vou botar dentro da igreja, da igrejinha lá que ele está com. Então, assim, esse tipo... É que acontece, quando você ligar para ele, Juliana, ou você, Danilo, você pode marcar de ir lá, fazer um café da manhã com ele, almoçar, fazer uma experiência vivencial, conhecer essa micro-realidade, né,
do sítio da aldeia, do parque da cidade. É uma pessoa extremamente simples, né? Extremamente simples, que desconhece completamente essa coisa chamada internet, ok? Mas que já está fazendo parte do tramamento interativo, olha que barato, né? Da exploração do Tolkien A2C, entendeu? Então, eu acho que esse é um outro exemplo bacana para falar. O terceiro, para a gente finalizar, é alguém que é a Maia, que não está aqui hoje, sabe, Danilo? Ela vendo uma pessoa praticar Tai Chi Chuan, não sei se numa praça lá de São Paulo, não sei qual foi a praça, ou perto de onde a Maia mora, em São Paulo. Aí em São Paulo, Juliana, ela viu um cara fazendo Tai Chi Chuan na praça com as pessoas, achou aquilo fantástico, foi conectar com o cara e viu que o cara faz aquilo por prazer mesmo, sabe? De bom coração, de forma altruística, para essa cultura do comum, né? Do commons, da cultura do usufruto comum. Aí a Maia, que a Maia fez, reconheceu e emitiu para ele. O nome dele chama-se Rafael Gonçalves Lima, né? O Rafael até hoje estava numa situação muito parecida com a sua, Juliana. Ele estava tendo vários choques de estranhezas, entendeu? Assim, tanto que ele teve tanto choque de estranheza. Deixa eu voltar para a planilha aqui que você vai entender o que aconteceu. Que a planilha anterior, né? Que foi a Maia. A Maia pegou aqui, ó. Quer ver aqui, ó? Cadê a Maia aqui? Cadê a Maia? A Maia. Oh boy, cadê a Maia? Tá aqui, ó. Eu reconheci a Maia pelo que ela cria, né? Ela vem cocriando, sabe, Juliana? Numa das trilhas, né? Numa das trilhas da estação, que é a gente repensar o audiovisual, né? A produção audiovisual. Eu emiti para a Maia 52.6. A Maia pegou uma parte desse 52.6, pegou um doce de abóbora com ela, pegou a cesta do Rodrigo, né, a cesta orgânica do Rodrigo, lá de Bitipoca, liquidou para um doce de abóbora, né, entendeu? E pegou um café orgânico, café arábica orgânico em grão, né, para dar para quem? Para o Rafael. Porque o Rafael ficou sem jeito, Danilo e Deruíla, de chegar aqui na planilha, de chegar no encontro. Ele está se apropriando, como você sabe, Juliana, dessa dinâmica ainda. Mas essa dinâmica de expandir o campo, de se conectar, ela é muito importante, entendeu? E aí e aconteceu isso. E quem que acabou levando? Quem que fez a logística empática, né? Para levar tanto o doce de abóbora para a Maia, quanto o café arábica em grão, né, para o Rafael? Foi o Rodrigo Verli, né, que mora aqui no Rio de Janeiro. Ele estava indo para São Paulo, ele levou, né, e tem o post dele entregando o doce para Maia e o café arábica, né, em grão, para o Rafael, entendeu? Então, assim, é assim que as coisas estão acontecendo, entendeu? E tem que continuar sendo assim. Tem que sempre, como bem colocou o Danilo, expandindo o campo, gerando muitas estranhezas, muita interação, muita conversa, né? Chegar nesses encontros, se apropriar, né, dessas planilhas que estão aqui, que é a primeira forma de registro que a gente está fazendo, né? Depois nós vamos ter outras formas de registro, mas vamos ficar em cima dessas planilhas. E a coisa vai ganhando mais rede, concorda? Mais tramamento, mais pessoas, mais nós, né? Vai ganhando mais complexidade. E aí, Danilo, aquilo que você falou vai começar a acontecer, quer dizer, a gente vai começar a ter mais gente, né, interessada em liquidar, não só gente interessada em reconhecer e emitir, certo? Gente interessada em liquidar, né, com quem já reconheceu e emitiu, né, que ainda não está acontecendo, esse fluxo ainda não está acontecendo forte, porque nós estamos no início dessa exploração, né? É o que a gente chama de alfa, né? Estamos na exploração alfa do Tolkien A2C, né? É um pouco por aí. Acho que deu para clarear um pouquinho mais, não foi, Juliano? Então tá. E aí eu vou aproveitar para a gente finalizar aqui, eu vou perguntar para a Deruíla, que agora conseguiu ficar aqui na sala um pouquinho com a gente. Deruíla é uma dessas pessoas, né, que é maravilhosa, uma pessoa que, por exemplo, adora fazer meditações. Nós, durante uma das iniciativas de exploração da estação, sabe, Juliana, que iniciou em 2017, a gente fazia nos encontrões, né, de uma dessas explorações chamada Criptojornada, né, a gente fazia os encontrões e a Deruíla nos guiava, digamos assim, ela fazia uma meditação junto com a gente. Então todo mundo meditava antes de começar o encontro, entendeu?
Então, a Deruila é esse tipo de pessoa fantástico, assim, que fez isso durante dezenas, né, de encontros, né, Deruila, dessa iniciativa, né, da dinâmica da criptojornada, né, que gerou, inclusive, Juliana, várias criptotrilhas, né, criptojornada, criptotrilha, né. Uma delas é a da E2C, né, dessa que nós estamos explorando aqui agora. Entendeu? Então, e a Deruila já estava há um tempo não conectada, assim, né, com essas explorações. Eu falei, a gente veio conversando essa semana, eu falei, pô, Deruila, se você pudesse se conectar hoje, vai ser fantástico, matar a saudade de você e saber de você. Né? E você pegar um pouquinho o momento que está, né, da exploração da E2C, né, do token E2C. É isso. Oi! Oi! Eu fiquei aqui esperando sua pergunta. Não saiu uma pergunta, só saiu afirmações. Opa! Algum bug aí. Mas fala. Eu estou com fone, deve ser isso. Olha, foi isso mesmo que o Vinícius está dizendo, e aí eu entrei aqui, aí vendo essa planilha, eu lembrei desse Rafael, agora eu entendi quem é esse Rafael. E veio um Rafael falando que faz tai chi no parque e tal. Eu falei assim, nossa, mano, mas que coincidência, o Will também tava fazendo isso. Nossa, que conexão maluca, né? O cara não fala nada, o cara chega no Facebook falando isso. Eu falei assim, legal. Mas ele me chama num dia que tá mó frio, velho. Eu não vou sair de casa numa friaca dessa. E eu não fui, por conta que tava muito frio. Mas eu fiquei interessada. Ele faz no Parque da Água Branca. Às 16 horas. Que show de bola, eu não sabia dessa informação, vou até botar aqui já. Né? Rafael, deixa eu ver aqui, cadê ele? Vai falando aí, fala um pouquinho de você, Deruila, se você quiser, né, para a Juliana te conhecer, o Danilo. Acho que são duas pessoas que não te conhecem, eu acho, não sei, posso estar enganado. Eu não sei o que dizer, né? Eu não sei bem o que dizer para as pessoas me conhecerem. Porque cada um vai ter uma interpretação, então eu não sei se posso gastar meu tempo e o tempo de vocês dizendo sobre. Mas eu sou... não sei, não posso me definir. Sou uma maluca, talvez. Seja a melhor definição. Eu estava um tempo sem interagir com a estação, porque, bom, enfim... Coisas da vida, né? Que a gente faz escolhas para se distanciar ou se aproximar. Então, eu me afastei um pouco. Mas eu sempre gostei da estação e das pessoas da estação. Dero, você falou parque, o quê? Parque, qual é o parque? Parque da Água Branca. Parque da Água Branca. Fica na zona oeste de São Paulo, próximo de Perdizes. Água Branca, tá bom. Parque da Água Branca. Perdizes, né? Isso. Perto de Perdizes. Em Perdizes ali. Próximo Perdizes Barra Funda. E... Porque eu achei esse cara, né? Ele veio conversar comigo, eu não sabia bem quem era aí. Do nada, eu falei, nossa, cara, que coisa, que conexão maluca, né? Tá bom, eu vou, mas só que tá muito frio. Quando tiver mais quente, eu vou. Ficar exposta no frio, ficar doente, nada. Juliana, o que eu faço, ou que com alguma intensidade, é porque, assim, as pessoas se definem mais pela profissão, mas talvez eu destrua um pouco o que é a profissão para mim. Eu faço o que eu tenho prazer. Então, eu tenho prazer em trabalhar com terapias e também com as florestas. Então, eu estudo e trabalho com as florestas. Trabalho porque dá trabalho mesmo trabalhar, né? Coletar, né, as árvores, fragmentos das árvores, saber como que está a fisiologia das árvores e também faço terapia quântica e algumas massagens. E aí, nesse percurso, eu descobri que a meditação é uma ferramenta muito, mas muito poderosa. Ela é mais poderosa do que você tomar um chá de cogumelo. Não que eu já tomei um chá de cogumelo, mas você pode acessar, tirar muitos véus, assim, da nossa ilusão
meditando, sabe? Então, meditação, ela é poderosa em todos os aspectos da saúde integral. Então, eu acredito muito na meditação. Já falei pra caceta, né, Vinícius? Agora você já deve ter preenchido tudo isso aí já, né? Muito bom, muito bom. Então, Dero, você ultimamente, o que você tem ultimamente feito assim, isso que te dá tesão, te dá prazer, dá desejo, né, que é as terapias, o que você, uma parte dela, uma parte substancial delas, uma parte pequena delas, você faz para usufruto comum, assim, você faz para os outros, de coração, ou todas elas têm sido, digamos, convencionalmente falando, pagas, né, pelas pessoas? Como é que é isso? Então, esse também pode ser que seja um problema meu, talvez. Porque tem coisas que eu gosto tanto que eu não quero nem cobrar, sabe? Eu faço porque eu quero. Mas, eu sempre acho que conversar, trocar uma ideia, estar disponível, dar o tempo, nossa, assim, tá sendo mais voluntário, assim. E como eu falo assim, que eu tenho que focar em estudar em outras coisas, aí eu digo, olha, eu acho que não vai dar, então, mas aí as pessoas ficam me insistindo para eu atender, então eu atendo, né? Mas aí eu tenho que cobrar, agora eu tô cobrando, mas aí o que eu tô cobrando é massagem, essas coisas eu tô cobrando. Mas acolhimento, conversar, eu não tô cobrando não, eu continuo conversando. Mas meditação não tô mais fazendo, né? Não tô guiando ninguém de meditação. Tem o Will lá, que às vezes faz o Tai Chi, mas ele tá fazendo produção de filmes agora, então talvez ele não faça tanto, né? Sou enrolada, né? Falo uma coisa. Então, mas assim, de pagar. Meu, muito varia, sabe, o Vinícius? Varia muito, assim. Porque pode ser que eu cobre, pode ser que eu não cobre. Depende de como eu acordo. É doida. Muito legal. Eu estou botando aqui uma meditação durante os dezenas de encontros da Criptojornada, né? Essa aqui foi uma. Só que eu não vou botar o som, não. Eu acho que foi. Você é essa pessoa que está aqui com a janela apagada, aqui é você, né? Essa foi uma das primeiras, né? Ao Severino. É muito legal, né? Isso é só para exemplificar, né? Que a gente fazia os encontrões da Criptojornada, Juliana, assim, entendeu? A Sara você já conhece, né? O Severino de Alto Paraíso. Essa aqui é a Vânia, essa aqui é a Lidiane, e essa aqui é a Araí, né? A Ana Carolina, né? Que está em Curitiba. Algumas das pessoas que, né, de 2017 para cá chegaram na Criptojornada e deram vida a essas outras explorações, né, da Criptojornada, as criptotrilhas, né? Criptotrilha VC, a criptotrilha Chain, várias criptotrilhas, né? Aí tivemos o prazer, né, de fazer meditação com a Dero Willow nessa época aí. Isso foi em 2017, Dero. Você vê que não mudamos muito de lá para cá, continuamos muito jovens e bonitos. Caraca, Céu, já passou tudo isso. Já passou tudo isso, cronologicamente. Nossa, o que é o tempo, né? Aqui você aqui, ó. Ah, Dero aqui, ó. Ela não está mostrando, agora você vai ver ela aqui, ó. Aqui, ela aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Essa moça bonita aqui é a Dero Willow, tá vendo? Essa moça bonita. Aqui a gente também vai fazer, mais uma vez, a meditação também. Bacana fazer online, né? Diferente. Eu acho que você está falando aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Eu vi um pouco do vídeo anterior, né, do encontro que teve anterior. Aí, como eu não podia assistir tudo, porque era 2 horas e pouco, tô.
Eu acho que você já falou aqui, Verô. Ah, é. Ah, tudo bem. Eu acho que Juliana consegue e Danilo consegue acessar aí os outros, né? Os outros links, né? Mano, o Felipe vai ser pai! Como pode? Ah, desculpa. Deixa eu fechar. Sentindo que a respiração acalma um pouco mais o seu coração, coloque as mãos uma mão no seu joelho, outra mão no seu coração. Quando fizer isso, você se conecta no seu primeiro momento de vida, onde se fez a luz. São eles que vão julgar todo qualquer incidente que aconteceu na vida. Essa conexão, você faz uma respiração mais profunda agora, bem forte, puxando todo o ar com toda a vontade. E solte ele bem devagar. Com a mão ainda no coração, você enche a sua mão com uma luz verde. Consegue imaginar essa luz verde? Caso não, coloque então as copas das árvores em seu coração. E sinta a força e o poder de cura da natureza. Quando você sentir, você potencializa esse sentimento. E com a mão que está no joelho, você transfere todo esse poder, todo esse sentimento de cura para a terra, através do joelho, e vai descendo pelas pernas, do pé, até chegar no centro da terra, onde todos nós estamos conectados pelo amor, conectados pela luz. Não esqueçam de respirar. Então, Verô? Oi, Vinícius. Eu tenho uma notícia péssima para te contar. Antes de você me contar, deixa eu te falar um negócio. Eu reconheço e emito para você, 100 a 6, pelas dezenas de encontros que você fez de meditação com os trilheiros, né, com os exploradores das criptotrilhas, da criptojornada da estação experimental, entendeu? E aí, nesse sentido, eu já vou colocar aqui, ó, na planilha direto, a emissão que eu estou fazendo, Juliana, Danilo, ao vivo e a cores, com a nossa amada e maravilhosa Veruíla. Aqui embaixo, ó. Tá vendo aqui, ó?
Pessoa que reconhece. Eu, Vinícius. Já vou botar aqui, ó. Vinícius Braz com Z Rocha. Né? Qual a pessoa? É Deruíla Marinho? Deruíla Marinho. É Deruíla Marinho, né? Marinho. Viu como é que eu fiz? Aqui, a micronarrativa, no caso, foram as meditações, né? Vou botar aqui, ó. Meditações locais, né? Durante diversos, né? Durante o início, o início, né? Durante o início, Sim. o início de diversos encontrões, né? Encontrões da criptojornada dos Glates. Tá aí, tá feito. Haha, uhul. Agora vamos botar aqui a quantidade que eu emiti para você, certo? Aqui a quantidade foram 100 E2/6. Você já está com 100 E2/6, meu amor. Tá? E agora você vai dizer se você, dessas 100 E2/6 que eu emiti para você, reconhecendo o que você fez, se você quer deixar em aberto, liquidar isso de acordo com as pessoas que vão vir interagir com você, ou se você quer liquidar isso por qualquer outra coisa. Pode ser moeda fiduciária, pode ser outras experiências, pode ser beijo, abraço, né? Pode ser, enfim, qualquer outra coisa. Você quer deixar em aberto ou você quer já deixar mais ou menos o que você deseja liquidar, garoto? Eu vou deixar como... Pera, por que tá ecoando, hein? Vai deixar em aberto? Você vai deixar em aberto? Deixa em aberto, porque vou deixar o Cinti me guiar. Então tá bom, meu amor. Beleza. Agradeço. Nada. Mas agora eu tenho que te contar uma notícia. O nome do cara é Anderson. De quem? Anderson é um rapaz que entrou em contato. Por que será que tá assim? Eu vou tirar o... Então, o Anderson é o cara que entrou em contato comigo aqui no Facebook. Nem tenho ele adicionado. Ele falou que faz caixinha, meditação, no Parque da Água Branca, às 16 horas no sábado. E aí, quando você falou essa história, eu achei que foi o mesmo. Então, nesse tempo aqui que a gente estava escrevendo, eu estava falando, estava procurando aqui se era Rafael, não sei quem, mas é Anderson Roberto. Ou seja, não é essa localização. Então, Nossa, como é que o pessoal vai em lugar errado, mas já foi mapeado um rapaz. Claro. Como é que você deseja colocar seu contato aqui? É o contato do Facebook? É o telefone do celular? Como é que você deseja colocar seu contato? Pode ser feito. Pode ser o quê? O contato do Que Facebook? 4, então pode ser que eu estou usando, pode ser que eu não estou usando. Uma loucura. Então, me dá o seu telefone celular que eu já boto aqui um prefixo. Olha, pode ser o 11 942 89 37 14. 3714? Isso. 9, pera, deixa eu ver se eu fiz certo aqui. 942 89 37 14. É isso? É isso. Então tá, foi. Pronto, você já Tá. reconhecida, já
Este que vos fala já emitiu para você senha das 6. Você já está fazendo parte do tratamento dessa exploração, meu amor. Olha que maravilha. Até porque você sempre fez parte, né? Você estava sempre mais assim do que 5, né? Então, bacana demais. Eu fico feliz de fazer esse reconhecimento, porque foi uma coisa que eu e você, na época, lembra? Nós conversamos, eu propus e você topou de bom coração, sabe, de muita vontade e fez com muito carinho, né? Essa meditação com todos nós a cada encontro, né? A cada encontrão, né, da Cripto Jornada, lembra? Várias, dezenas. Muito bom. Sim. Muito Até presencial, né? Nem todos foram online. Até presencial, isso mesmo. Então tá aqui, ó. Foi bem bacana. Oh! Eita, eu tô muito feliz, eu nem esperava, sabe? Eu nem esperava que eu chegasse e acontecer isso. Ai, mas é bom enfrentar, né, os nossos medos, né? Foi importante, né? Foi importante. Deixa eu só tirar aqui o share da coisa, né? Enfim, agora está melhor. Foi importante. Vocês estão me vendo? Me ouvindo? Tá? Aqui? Eu estou vendo. Foi importante eu compartilhar, sabe, para a Juliana ver, o Danilo ver, um desses momentos, né? Dos vários de meditação que a gente fez com você, que foi totalmente para o fruto comum, entendeu? Foi maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Gente, eu acho que é isso, né? Estamos chegando aqui no final desse, mais uma vez, fantástico, sensacional encontro local, né? A exploração alfa do token, a configuração de exploração da criptotrilha do IC, né? A jornada da estação. E eu acredito que hoje, pelo menos, no mínimo para a Juliana, né, bacana, né? Se ela quiser falar alguma coisa, fica à vontade para a gente poder deixar aqui. Para o Danilo também. Para você, Derô, maravilhosa, muito bom ver você. Muito bom ver você. Gosto de te ver. Mesmo que seja nessa imagem aqui, uma foto sua. Bom estar com vocês, mesmo que seja só um pouquinho, mas foi bom revê-los. Rever você, né? Porque os outros eu nunca vi. Mas é bom também conhecer. Prazer. Então, gente, é isso. Eu já tô cansada, assim, eu tô cansadona. Não consigo falar muito. Também. Já não sou boa de falar. Ainda cansada. Então tá. Mais alguma coisa para a gente fechar aqui? Ou é isso mesmo? Vamos embora, vamos nessa, que dá tudo. Por aqui tudo certo. Vamos fechar que vai rolar uma comida aqui agora. Opa! Vai ter até uma fome aqui. Beleza. Beijo no coração, gente. Semana que vem tem mais um encontro. Toda semana tem esse encontro local, tá? Da exploração alfa do Token ADC. Tem sido feito às sextas, mas semana que vem deve ser quarta ou quinta, tá? Então fica ligado aí, que vai acontecer num dia diferente. Outra coisa que também vai acontecer, só para a título de saber, que tem muita gente na Europa e nos Estados Unidos que está pedindo horários mais cedos, né? Então a gente vai fazer em horários mais cedo, de tarde ou de final da manhã, alguma coisa do gênero, né? Para que essas pessoas possam se conectar também, né? E por fim, dizer que dia 22 de outubro a gente vai ter a renovação, tá, galera? Do perfil PeopleSwim, que é esse perfil que vocês estão vendo aqui na tela, na plataforma do Zoom. E como vocês sabem, isso, pelo menos para dezenas, se não centenas de pessoas, esse perfil tem sido muito útil, né? Não só porque vem viabilizando, né, várias trilhas, vários exploradores de vários mundos sociais, mas também porque já está indo para o terceiro ano, né? O ano 3. Então, se você deseja chegar junto e fazer alguma contribuição em moeda fiduciária, participar um pouco disso, ou ampliar, né? Conectar outras pessoas para saber do que se trata o perfil PeopleSwim, o nome do perfil PeopleSwim, tá, Juliana? Fica à vontade, né? Para chegar junto na vaquinha, vamos botar assim, né? Para a gente poder renovar para 2019, 2020, o perfil PeopleSwim na plataforma do Zoom. Tá bom, galera? É isso. Beijo no coração, tá? Beijo na família. Valeu, Derô. Valeu a todos. Valeu.
Valeu, Vinícius. Tá bom, Juliana, beijo.